Pessoal, esse vídeo ele traz um tema um pouquinho diferente dos vídeos que frequentemente eu coloco aqui para vocês. Nesse vídeo eu vou falar sobre o termo que todo mundo, inclusive eu, usamos de forma generalizada, a abordagem sistêmica ou a teoria sistêmica. Para você que está chegando agora, muito bem-vindo. Se você chegou até aqui é porque você tem interesse nessa área. Meu nome é Denise Magalhães, eu sou psicóloga, diretora do ITFMG, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Tendo interesse em estudar conosco, nos chame no WhatsApp que a gente conversa melhor. E nos siga em nossas redes sociais, que está cheio de vídeos gratuitos sobre essa temática. Então, hoje nós vamos falar de uma forma um pouquinho mais caracterizada o que é a teoria geral dos sistemas, que comumente a gente usa como abordagem sistêmica. Então, eu trouxe, inclusive, a definição por escrito. Eu tenho uma aula no nosso curso de formação, onde o aluno tem de forma bem detalhada o que eu vou falar aqui, muito mais. Esse vídeo vai ser menor, mais sintético, reduzido, mas exatamente para ajudar vocês a entenderem melhor do que se trata a TGS, Teoria Geral dos Sistemas. A definição é o seguinte: é uma disciplina que estuda as características dos sistemas. Ok? Um grupo orgânico, que somos nós, temos características, o grupo tem características, e essa disciplina estuda não só as características dos sistemas, mas como essas características se influenciam mutuamente. Então, gente, tem várias características um sistema. Isso é importante, você que tem interesse na área de terapia de casal e família. Olha, você que atende casal. O casal é um grupo. E como grupo, ele tem determinadas características. Então, eu vou citar as características aqui para vocês buscarem na internet, para vocês entrarem no nosso curso para aprender com que material, com que matéria-prima vocês estão trabalhando. Vamos lá. Quais são as características dos sistemas vivos, sistemas orgânicos? Globalidade, não somatividade, morfogênese, homeostase, circularidade, retroalimentação e equifinalidade. Então, aqui eu trouxe em torno de 7 características diferentes de um sistema vivo. Como profissionais, a gente precisa entender sobre a matéria-prima que nós estamos trabalhando. E, olha, os meus alunos têm aulas, como eu disse, detalhadas em relação a cada uma dessas características. E depois vem toda uma complexidade que eu vou avançar um pouquinho nesse vídeo aqui com vocês. Mas muitos profissionais, eles iniciam o tratamento do casal ou da família sem entenderem como funciona um sistema orgânico. Então, a primeira, digamos assim, base, não é nem fase, é a primeira base da teoria geral dos sistemas, é esta. Essa disciplina, a TGS, se dedicou a compreender o que é e como funciona um sistema. Então, vários estudiosos, durante longa data, focaram o olhar sobre os sistemas. Primeiro, os sistemas inorgânicos, depois que nos interessam os sistemas orgânicos. Dentro dessa sistemática orgânica, nós encontramos todo o desenvolvimento a posteriori, as comunicações, os padrões, as repetições geracionais, a influência da cultura, mas nós temos, antes de tudo, que saber como funciona um sistema. Vamos seguir. Aí, gente, vem uma pergunta fundamental.
Tendo compreendido como funciona um sistema, os profissionais então fizeram a seguinte pergunta: este sistema vivo, orgânico, um grupo, um indivíduo, um casal ou a família, pode ser operado a partir de fora? Aí que entra o profissional. Aí que nasce o terapeuta de casal. Então, para nascer um terapeuta de casal, antes os profissionais compreenderam os sistemas. O sistema orgânico pode ser operado a partir de fora dele? Se sim, nós que temos interesse nessa área, como faremos essa operação? E a resposta para essa pergunta foi sim, o sistema orgânico pode ser operado a partir de fora. No entanto, quando os estudiosos conseguem responder, primeiro fazer a pergunta, depois responder, nasce, gente, uma segunda disciplina, não mais chamada Teoria Geral dos Sistemas, mas chamada cibernética. Por isso que eu iniciei o vídeo falando que, inclusive eu, comumente no senso comum, nós falamos teoria geral dos sistemas, abordagem sistêmica, teoria sistêmica, enfim. E isso tem um desenvolvimento específico. A gente usa de forma generalizada, que não teria tanta importância se a gente soubesse sobre a matéria-prima a qual nós estamos trabalhando. Se a gente soubesse de que lugar nós estamos trabalhando. Isso que é importante e isso eu vou desenvolver mais um pouquinho com vocês. Então, frente à pergunta se o sistema pode ser operado a partir de fora, a resposta é sim. E aí, a disciplina que oferece a resposta é a cibernética. E a cibernética, ela se divide em mais de um tempo ou uma fase. Então, a gente tem a cibernética de primeira ordem e a cibernética de segunda ordem. Isto é hoje. Nós, profissionais, olhando para o passado, a gente consegue nomear o desenvolvimento dos estudos sobre os sistemas vivos como cibernética de primeira ordem e cibernética de segunda ordem. Mas lá atrás, os profissionais demoraram um tempão compreendendo somente a intervenção sobre os sistemas no tempo da cibernética de primeira ordem. E o que é isso especificamente falando, que é o que importa para nós? Tem outras subdivisões, tá? Mas eu tô falando a grosso modo aqui para vocês. Cibernética de primeira e de segunda ordem. A de primeira diz respeito aos sistemas observados. Ou seja, nós temos aqui um sistema vivo, que é um casal, o indivíduo, o grupo, ou uma comunidade, ou a família, e nós temos aqui o profissional. Então, ele observa e faz intervenções nesse grupo. Cibernética de primeira ordem. Tá? Só que depois que o profissional fez durante vários anos intervenções nesse grupo vivo, no sistema vivo, já sabendo os elementos que compõem o sistema, os profissionais falaram, tem alguma coisa que não está respondendo muito bem às nossas expectativas, às nossas intervenções. E aí houve um salto paradigmático, quando os profissionais fazem uma outra pergunta em relação aos seus próprios estudos. Quem observa, nós aqui que observamos a partir de quê? E essa pergunta, ela é tida no desenvolvimento da abordagem ou teoria sistêmica como um salto paradigmático. Então, quem observa a partir do seu lugar de observador. Então, nasce a cibernética de segunda ordem, que é a cibernética dos sistemas observantes. Aí, gente, só que eu já falei os elementos que compõem o sistema vivo, eu já falei do lugar do profissional, que é o lugar
localizado dentro da cibernética de primeira ordem, onde ele faz intervenções de fora do sistema, e o profissional fazendo intervenções, participando como um sistema observante dentro do sistema. Então, para você que tem interesse na terapia de família e casal, vocês viram quantas informações eu trouxe em 10 minutos? Por isso que eu digo, a gente demora muito tempo. Eu sempre falo, nosso curso tem 2 anos, as aulas são ao vivo, temos vários professores, gente, a aula fica gravada. Eu convido o aluno para rever a aula durante 2 anos, sem aumento da mensalidade. Porque é preciso a gente entender sobre a matéria-prima frente à qual a gente está trabalhando. É preciso você, profissional, entender se você está atuando de fora ou dentro de um sistema. Porque isso muda a sua relação com o seu cliente, família ou casal. Convido vocês a nos seguirem. Eu deixei o link, passou o link aqui no correr desse vídeo sobre um aprofundamento, um outro vídeo gratuito, mais aprofundado, que eu falo de sistema observado e observante. E é lógico que a gente tem aulas com bastante detalhes, muito mais profundas do que essas, dentro do nosso curso de formação. Mas aguardo as suas dúvidas para a gente continuar conversando e, na medida da minha possibilidade, eu poder explicá-las.